Aqui é a professora Glaucileia Magalhães. Nós vamos resolver uma questão do Enem 2015, primeira aplicação. A questão diz o seguinte: um arquiteto está reformando uma casa. De modo a contribuir com o meio ambiente, ele decide reaproveitar tábuas de madeira retiradas da casa. Ele dispõe de 40 tábuas de 540 centímetros, 30 de 810 centímetros e 10 de 1080 centímetros, todas de mesma largura e espessura. Ele pediu a um carpinteiro que cortasse as tábuas em pedaços de mesmo comprimento, sem deixar sobras, e de modo que as novas peças ficassem com o maior tamanho possível, mas de comprimento menor que 2 metros. Atendendo ao pedido do arquiteto, o carpinteiro deverá produzir quantas peças? Então, suponha que estas ilustrações aqui sejam, respectivamente, das peças de 540 centímetros, aqui da peça de 810 centímetros e aqui da peça de 1080 centímetros. Foi informado que ele dispõe de 40 peças de 540 centímetros e de 30 peças com a medida de 810 e de 10 peças com a medida de 1080 centímetros. E que ele pediu que o carpinteiro cortasse essas tábuas em pedaços de mesmo comprimento. Então, o carpinteiro vai cortar essas tábuas em pedaços de mesmo comprimento. E aí, o nosso desafio é saber quantas peças ele consegue produzir. Então, já que terão o mesmo comprimento, a gente tem que saber qual é o máximo divisor comum dessas três medidas. Então, o máximo divisor comum de 540, 810 e 1080. Perceba que a gente poderia fazer esses cálculos com fatores primos, né? Começando pelo menor divisor, que seria 2, mas para a gente ganhar tempo, olhando aqui eu já consigo identificar que todos são divisíveis por 10. E aí eu consigo cálculos mais simples. 540 dividido por 10, 54. 810 por 10, 81. 1080 dividido por 10, eu vou ter 108. Aqui, eu percebo que essas medidas são divisíveis por 9. 54 dividido por 9, eu tenho 6. 81 dividido por 9, 9. 108 por 9, 12. E ainda, essas medidas são divisíveis por 3. 6 dividido por 3, 2. 9 por 3, 3. 12 por 3, 4. Esse é o máximo divisor comum dessas três medidas, né? Então, aqui eu já não consigo dividir por nenhum valor comum. Então, 3 vezes 9, 27, vezes 10, 270. 270 é o máximo divisor comum desses três valores. Mas perceba que ele diz que o comprimento deve ser menor que 2 metros. 2 metros é a mesma coisa que 200 centímetros. Então, 270 centímetros não nos serve. Então, qual é o maior divisor comum se a gente excluir o 270? Vejamos que os divisores de 270 são, eu tenho 1, que é o menor divisor, e eu tenho 270 como maior divisor. Eu tenho que 270 é divisível por 2, então 270 por 2 vai dar 135. Então, perceba que o próximo divisor comum aqui seria o 135. Então, se eu fizer 540 dividido por 135, eu vou obter 4, ou fazendo de uma forma com macete. Olha só, se eu fizer 540
dividido por 270, que é o divisor que eu obtive ali. Se eu fizer 810 dividido por 270 e 1080 dividido por 270, eu vou obter 2, 3 e 4. Como que eu fiz esses cálculos tão rápidos? É justamente o resto dessa divisão aqui. Agora, se eu dividir 540 não por 270, mas por 135, 135 não é 270 dividido por 2, é o mesmo que eu multiplicar estes resultados por 2. Então, aqui, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. Tá, Gosleia, não entendi esse passo. Tudo bem. Quem não entendeu esse passo pode fazer as continhas 540 dividido por 135, que vai obter 4. 810 dividido por 135 vai obter 6. 270 dividido por 135 vai obter 8. Aqui foi só para facilitar os cálculos. Tá, mas essas medidas que a gente encontrou aqui não representam o número de peças, olhando nas alternativas. Por quê? Porque ele deu que cada comprimento dispõe de 40 peças na medida de 540, 30 na medida de 810, 10 na medida de 1080. Então, a gente vai multiplicar por esse número de peças. Então, aqui, 4 vezes 40, a gente obtém 160. 6 vezes 30, 180. E 8 vezes 10, igual a 80. Então, a gente vai somar esses valores, né? 160 mais 180 mais 80. 0 com 0, 0. 8 com 8, 16. E 6, 22 vai 2. 2 com 1, 3 com 1, 4. Então, resultado final, 420 peças, letra E.